Então, agora sim, bem-vindos a este seminário gratuito, o campo relacional à luz da escuta matricial, e é já uma parte do curso que vai iniciar em julho. Eu decidi não só vir aqui trazer um tema assim mais geral e apresentar o curso, mas resolvi já lançar uma parte do tema que faz parte do programa do próprio curso. Porquê? Porque este curso são 3 encontros e eu sinto que mais importante que a teoria, ainda que obviamente há sempre um pouco de teoria, mas mais importante é a parte experiencial, é a prática, as vivências, é as micropráticas, é aquilo que eu tenho chamado. Portanto, são micropráticas que vou lançando enquanto vamos dando algumas componentes teóricas. E é dessa forma que a teoria não é o mais importante, mas sim a parte prática. Portanto, a teoria torna-se um complemento e as micropráticas, essas sim, são formas de irmos integrando aquilo que vamos recebendo. E por isso, então, decidi lançar este seminário, porque um dos temas do programa, do curso, era mesmo o que é o campo relacional. Então resolvi já lançar essa parte. Aliás, trago aqui as bases do curso, portanto, as bases que são os fundamentos, a raiz, o solo do que é realmente o trabalho que vou apresentar, portanto, que tem a ver com a água, a autoconstelação interna, e a partir daí também podem sentir se realmente ressoa ou não. Então convido-vos a receber esta informação, portanto hoje é uma informação mais teórica, não há micropráticas, as micropráticas são para o curso. Então recebam esta informação através do corpo, como eu costumo dizer, escutem pelo corpo, porque se escutarem através do corpo vai-vos permitir ter mais discernimento, ou seja, a capacidade de sentirem se realmente ressoa ou não ressoa, se vibra ou não vibra. E se ressoa, deixem assentar. Se não ressoa, deixem ir, entreguem ao fluxo da terra. Se ressoa, deixem que se movimente internamente, permitem esse movimento interno, mesmo que ainda não haja total compreensão mental. Ela virá no tempo certo, mas virá como uma consequência orgânica do que já se está a integrar e a reorganizar no corpo. E é assim que a mente pode acompanhar o corpo. Porque enquanto a mente estiver à procura de respostas, à procura de explicação, à procura de mais entendimento, isso significa que ainda estamos num estado demasiado ativado que não permite que realmente a integração se possa fazer. Então não é colocar o travão a todo o gás, não é preciso isso, mas um abrandar. Aqui o convite é um abrandar, até mesmo questionar, porque será que neste momento eu quero tanto entender? Porque é que procuro tanto uma resposta? E o que é que isso me faz sentir no corpo? Onde está esse lugar de tensão, de busca? E ficar aí uns segundos, mesmo que depois continuemos a nossa busca. Essa é a proposta. E esta é a base, no fundo é a base deste trabalho. E é por aqui então que vamos partir. Vou colocar aqui a apresentação. Então já faz parte de um dos temas do curso,
E é o campo relacional à luz da escuta matricial, onde aqui água, sonho, corpo, estão todos relacionados entre si. Porquê? Porque são espelhos dos sistemas vivos. E é isso que vamos explorar aqui um pouco, até para se ter uma ideia, uma visão do que é que este curso realmente é. Então, neste seminário, a ideia é eu transmitir, partilhar um pouco mais da visão de campo sistémico, ou aquilo que eu chamaria que é a teia invisível. Todos nós participamos numa teia invisível, que é uma teia relacional. Nós somos seres em relação uns com os outros. Então nós não vemos essa teia, mas ela está lá. Então isso é o campo sistémico, o campo relacional. Só que aqui o que eu quero desde já trazer é que esse campo relacional, essa teia invisível, não é uma narrativa familiar, não é apenas uma dinâmica psicológica, ou seja, simplesmente padrões, mas é uma realidade corporal viva, ela vive no nosso corpo e é isso que vamos explorar. Então, o campo relacional não é algo que observamos apenas de fora, mas é algo que o corpo vive por dentro. Isto muda bastante, na minha perspectiva, a forma, de que lugar é que avançamos para este tipo de trabalho. É essa a questão. De que lugar é que eu vou realizar este tipo de trabalho, este tipo de observação, este tipo de vivência, que mais que observação são vivências. Então, vamos começar pela questão que realmente é um campo relacional. E obviamente o que eu vou trazer aqui é à luz da escuta matricial, ok? Então, o campo relacional, essa teia invisível, onde todos nós temos um lugar, todos nós temos um lugar, não é apenas um conjunto de relações externas, mas é uma realidade viva que se expressa de forma contínua no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, nos ritmos, nos nossos vínculos, obviamente, nos sonhos, nas tensões, nas repetições, padrões e na forma como vamos, desde que nascemos, aprendendo a pertencer. Então, o campo relacional, está aqui uma partilha. Maria de Jesus, bom dia. Bom dia. Então a Maria era a Maria do céu, deve ser isso. Aqui duas Marias. Ops, desculpem. Ok. Então o campo relacional não é apenas psicológico, não é um campo psicológico, nem apenas emocional. É corpo, é nervoso e relacional. Então, muito antes da mente compreender uma dinâmica, o corpo já está a viver. Então, o sistema nervoso, ele registra inclusão, exclusão, segurança, ameaça, proximidade, retraimento, culpa, inocência, lugar, deslocamento. Tudo isto o sistema nervoso vai registar. Por isso, muitas vezes, aquilo que vamos repetir nas nossas relações, aquilo que nós sonhamos também, aquilo que sentimos no corpo, aquilo que não conseguimos até explicar,
não nasce apenas de uma mente individual, mas nasce de um campo relacional. Por isso, mais do que falarmos de um campo pessoal, individual, falamos de um campo relacional, porque nós estamos constantemente em relação. E algo importantíssimo, que esse campo relacional, ele vive no nosso corpo. Ele habita o nosso corpo. Então, o campo relacional não se manifesta apenas através de histórias familiares. Nós não herdamos apenas as histórias familiares. Mais do que as histórias, nós herdamos um estado fisiológico, um estado nervoso, um estado corporal vivo. Isso é que vamos herdar. Porque até muitas vezes vamos manifestando, o corpo vai comunicando isso de formas diferentes. Por exemplo, um peso que nós não sabemos explicar, não é? Quando carregamos mais do que a nossa conta, assumimos responsabilidades que não são nossas, uma dificuldade em ocupar o lugar, porque nos retiramos ou porque ocupamos o lugar que não é nosso, a sensação constante de responsabilidade, uma necessidade constante também de adaptação, adaptar, agradar, corresponder, o medo de desagradar, uma tensão diante de algo próximo, não é? De proximidade, uma dificuldade em receber, uma sensação de exclusão ou mesmo invisibilidade, ausência. Então, tudo isto e muito mais expressa-se através do corpo. Vive no corpo. Então, o corpo torna-se o lugar onde o sistema continua a expressar-se. Então, não é apenas através de pensamentos, através da mente, mas através de tensão, de ritmo, postura, ativação, descarga, retraimento, sintomas, padrões relacionais. Tudo isso são expressões corporais, fisiológicas. Então, à luz da escuta matricial, nós também não procuramos interpretar o corpo, porque o corpo está constantemente a comunicar, o corpo está a expressar, sim, podemos reconhecer, não é? Um reconhecimento somático, um reconhecimento do que é que está a acontecer no corpo, mas isso não significa que, após o reconhecimento, tenha que haver imediatamente uma busca por interpretação. O que é que isto significa? Não é? O corpo comunica e o corpo não mente, correto? Mas não temos constantemente agora o que é que isto significa. Então a questão não é tanto interpretar o corpo, mas é escutar o corpo. E é isso que eu proponho neste caminho, como escutar o corpo. Porque muitas vezes o corpo já está a mostrar aquilo que a mente ainda não consegue reconhecer. Então o campo não é teoria. E hoje em dia, não é, numa época muito obcecada em diagnósticos, em reconhecer padrões, e tudo foi necessário, atenção. Era necessário nomear, portanto, haver essa linguagem. Então fala-se muito de padrões, traumas, exclusões, lealdades, sistemas familiares, que nada é errado, ok? Não está errado. Mas muitas vezes o que acontece é que isso permanece apenas como conhecimento mental. E o que aqui se propõe neste caminho de escuta matricial é que o campo não é uma ideia para compreender, mas sim uma experiência para habitar. De que forma eu posso habitar o que o corpo expressa, manifesta, comunica. E sim, tudo o que falámos antes, a exclusão, a lealdade, tem uma expressão no corpo. E é isso
que exploramos no curso. Então não basta saber, eu repito um padrão. Hoje em dia é muito fácil. Eu repito, e reconhecer o padrão, reconhecimento mental, ok? Reconheça um padrão. Mas não será que mais essencial do que reconhecer mentalmente seja o que acontece no corpo quando esse padrão emerge? Porquê? Porque o sistema reorganiza-se não apenas quando há compreensão mental, mas quando existe capacidade corporal de sustentar a verdade sem entrar em defesa. Ou seja, há espaço suficiente para eu habitar aquela experiência, porque se não existir, eu vou entrar em modo de sobrevivência. Então não me adianta um reconhecimento mental se eu ainda estou em estratégias de sobrevivência. E sempre que vamos à procura de um diagnóstico, de um reconhecimento mental, reconhecer um padrão, por exemplo, se vamos de um lugar de querer resolver, é porque estou num estado ativado, e se estou num estado ativado, eu vou entrar em modo de defesa. Então significa que não há corpo para habitar aquilo que eu procuro reconhecer. Então, a grande mensagem, a essência que eu quero trazer aqui, e talvez seja isso que possa se distinguir de muitas formas de se apresentar este trabalho, é que o campo não se reorganiza ou não se transforma pela análise ou mesmo pelo reconhecimento mental, mas sim pela presença. E claro que exige um mínimo de espaço, um mínimo. Esse espaço corporal, ou seja, esse solo mínimo que serve de sustentação ao que vamos experienciar, reconhecer. Reconhecer somaticamente. Muitas vezes confundimos. A palavra reconhecimento, eu uso muito reconhecer, e facilmente confundimos com reconhecimento mental. E eu aqui trago o reconhecimento somático, experiencial. Então aqui entra algo importantíssimo, a essência deste trabalho é que o sistema nervoso é um órgão relacional. Então o sistema nervoso é o grande mediador do campo. É o sistema nervoso que percebe de forma contínua segurança, ameaça, aproximação, rejeição, pertença, exclusão, etc. E responde, o sistema nervoso responde mesmo antes da consciência racional. Então, e por isso é que se diz que o corpo não mente, ok? Está constantemente a comunicar. Por isso, muitas dinâmicas relacionais não são escolhas conscientes, claro que não. São adaptações do nosso sistema nervoso. Portanto, está tudo certo com isso. Não há falha nas nossas respostas, nas dinâmicas relacionais, como por vezes respondemos, que às vezes não é bonito. Mas primeiro é este reconhecimento de que não é falha, é uma adaptação. Uma adaptação de sobrevivência, obviamente. Mas estamos aqui, queremos, o que é que desejamos? Há um desejo, obviamente que há um desejo. Acho que estamos todos aqui com esse desejo, com essa aspiração, que eu possa dissolver essas estratégias de sobrevivência. Só que essas estratégias de sobrevivência não se vão dissolver se eu continuar nesse estado ativado, em que vou à procura de respostas, vou à procura de diagnósticos, vou à procura de reconhecimento mental, de explicação e vou continuar em defesa, vou continuar ativada. Enquanto eu quiser resolver, e parece um paradoxo, e eu acho que muitas pessoas
Há pessoas que sentem logo a ressonância, mas outras sentem aqui esta contradição que não é fácil sintam no corpo, é um paradoxo, é verdade, mas sempre que eu vou à procura de resolver, eu crio mais tensão. Porque essa tentativa de resolver é interferência, é controlo. Então cria mais tensão no campo. Mas a questão é, mas eu quero resolver. Ok, há um desejo de resolver. Mas se eu tiver consciência de que nada do que está a acontecer é falha, porque são tudo mecanismos de sobrevivência, então não é falha. Então não há que resolver. Não eu. O campo resolve. O campo, sim. Claro que sim. O campo reorganiza-se, mas não porque eu vou resolver, mas porque eu começo a ganhar mais e mais capacidade corporal para habitar o que estou a viver. Então, a necessidade de agradar, o medo de rejeição, a dificuldade em colocar limites, a hiperresponsabilidade, o retraimento, a dificuldade em confiar, já falamos muito sobre isso hoje em dia. Estamos em tempos modernos que há uma linguagem, já é fácil nomear e é bom, fez parte do nosso caminho. Não vamos negar, nem vamos achar que foi falha isso, nada disso. Foi um momento planetário para dar voz. Só que depois achamos, ok, reconheci mentalmente, então agora basta decidir, basta agir com a mente. E essa que é a questão que agora nesta fase planetária estamos a ser convidados a reconhecer que isso só cria ainda mais tensão no sistema. Então tudo isto, todos estes padrões, estas dinâmicas relacionais, são expressões do corpo. São as tais estratégias, que não há falha. É desde aqui que começamos, ok, a relaxar. Não há falha. Não é um erro. Então, muitas vezes, aquilo que chamamos de campo sistémico, então é uma transmissão de estados nervosos ao longo de muitas gerações. E às vezes há aquela sensação de que, ok, há um elemento, ou vários, mas vamos falar, há um elemento na família que vem trazer harmonia, não é? Mais harmonia ao campo sistémico. Vamos aqui, não é? Um elemento vem e muita ideia, eu tinha essa ideia, não é? Um elemento vem para harmonizar. Primeiro trazemos aqui uma carga forte, porque começa logo a haver uma identificação que eu serei a salvadora do sistema familiar. Não é? De que já aqui há que ter muito cuidado. Segundo, começa também a haver a ideia de que, ok, o meu trabalho é, ok, vou reconhecer os padrões, vou reconhecer as dinâmicas e vou mudar. Só que isto ainda cria mais tensão no sistema. Então o que é que acontece? E é aquilo que eu proponho. Sim, certos elementos familiares vêm trazer mais ordem, mais harmonia, mas não porque vão reconhecer os padrões, não porque vão trabalhar mais espiritualmente ou sistemicamente, mas sim porque vão se autorregular. É uma questão de sistema nervoso. Há sim trabalho da consciência, muito, mas não para controlar e interferir, mas para habitar a experiência no dia a dia. Habitar o corpo. E aí sim, aquele sistema nervoso, aquele estado fisiológico que se vai regulando não porque trabalhou muito, não porque fez muitas coisas,
mas porque de forma orgânica aprendeu a escutar. E de forma orgânica as defesas vão se dissolver. Então não é porque eu vou aprender a eliminar essas defesas, porque elas estão lá por algum motivo. Por vezes é que vamos encontrando, e eu isso reconheci muito na minha vida, eu comecei a adotar cada vez técnicas mais sofisticadas de sobrevivência. Vamos apurando a sofisticação. Está tudo certo, ok? Eu olho para trás e vejo isso. É um refinamento, é uma sofisticação, porque vamos reconhecendo mais o padrão. E depois já mais uma estratégia, que não deixa de ser uma estratégia de controlo. E elas estão lá, elas estão aqui, elas estão ainda presentes em mim, eu reconheço isso. Mas é começar a aliviar um pouco mais. Eu não sei o que é que vos faz, mas aquela sensação de que não é falha, de que não há que fazer mais. Mas sim, não deixa de ser exigente, escutar. E é isso que vamos explorar um pouco mais. Porque esta é a base deste trabalho, por isso é importante trazer este chão. Então, o grande fundamento aqui é que o corpo participa do sistema, do campo relacional. Então não há que separar mente e corpo, como muitas vezes se faz, porque é uma estratégia de sobrevivência também, essa separação. Então o corpo não está separado das relações, o corpo participa de forma contínua em todo o campo relacional. O corpo participa quando nós tensionamos, quando retraímos, quando adoecemos, quando sonha, quando repete o padrão, quando se adapta, quando finalmente relaxa. O corpo está sempre lá. E o corpo, sim, guarda memórias de vínculo, mas mais do que guardar memórias, guarda as formas, as estratégias de sobrevivência relacional. E isso são estados fisiológicos. Por isso, muitas reorganizações profundas não acontecem através da explicação ou do reconhecimento mental. Mas sim acontecem quando o corpo vai encontrando um espaço mínimo, suficiente, para quê? Sentir, para sustentar, para reconhecer e reorganizar-se de forma orgânica. Não tenho que fazer nada para essa reorganização. Tenho sim que fazer, habitar a experiência, é muito exigente, mas não nessa reorganização. Quanto menos interferir, mais integração pode acontecer. Porque mais posso permitir que o corpo vá a camadas profundas, que senão irei estar sempre na superficialidade, aquela sensação de estar sempre a repetir na mesma camada. Sim, vamos repetir, nossa vida é cíclica, mas que não seja na mesma camada, que haja mais profundidade. E isso é um trabalho muito exigente, porque sentir exige um espaço mínimo para eu habitar esse sentir. E muitas vezes confundimos em observar. Vamos falar sobre isso. Para habitar o sentir não basta observar. Sustentar confundimos muito facilmente com carregar. Eu reconheço muito isso. Reconhecer é tal confusão com o reconhecimento mental. E a reorganização orgânica é algo que acontece se nós não interferirmos. Então, aqui uma questão. E se o campo relacional, esta teia invisível onde cada um tem o seu lugar, não é algo que precisamos de compreender? Mas sim algo que o corpo está de forma contínua a viver. Então, e se
os sonhos, os ritmos, os sintomas, as relações, os vínculos, e até os silêncios, forem essas expressões vivas desse campo. E é a partir desta visão que sim, então entramos no tema da água, o corpo que sonha, a autoconstelação interna matricial. Então, o primeiro princípio seria que o campo vive no corpo, ok? Este é um princípio básico, fundamental, é a raiz. Então, o campo relacional não é apenas uma dinâmica invisível, não é apenas uma teia invisível entre pessoas, mas o campo vive no corpo. E expressa-se, como já referi, mas reforço, através do sistema nervoso, da respiração, dos ritmos, das tensões, dos sintomas. Nos impulsos de aproximação ou retraimento, na forma como aprendemos a existir em relação, na forma como aprendemos a pertencer, na forma como aprendemos a cuidar, etc. Então, muito antes de conseguirmos explicar uma experiência, o corpo já está a sentir. Segundo princípio, o que se passa, o que se transmite entre gerações não é apenas uma narrativa, não é apenas uma história. Então, porque muitas vezes pensamos no campo sistémico apenas como uma narrativa familiar, mas aquilo que realmente atravessa gerações não é só a história, é também o estado nervoso, a tensão, o medo, a culpa, a forma de amar, de cuidar, a forma de sobreviver, a forma de pertencer. E isso é fisiológico. Por exemplo, uma exclusão pode facilmente manifestar-se e expressar-se em silêncio, em demasiado recolhimento, isolamento. Uma perda pode se tornar numa hipervigilância, em que estamos constantemente em alerta. Uma humilhação pode transformar-se numa necessidade de perfeição. E uma ausência pode se tornar num grande medo de abandono. Então o corpo adapta-se a estas condições sem precisar de compreender mentalmente o que aconteceu. Ele simplesmente adapta-se e está a cumprir a sua função. Terceiro, o corpo expressa aquilo que o sistema ainda não integrou. Portanto, enquanto uma experiência não for integrada, o corpo vai de forma contínua expressá-la. Portanto, não é erro. Só significa que ainda não está integrado. Muitas vezes o corpo mostra o excesso de responsabilidade, ou a dificuldade em descansar, a necessidade constante de controlo, a sensação de peso, quando carregamos também mais do que é nosso, uma ansiedade relacional, um medo de desapontar, uma dificuldade em ocupar o lugar, seja porque me retiro, seja porque ocupo o lugar que não é meu, uma tensão diante da intimidade, uma incapacidade de receber, uma hiperadaptação ao outro. Então o corpo vai mostrar tudo isto. E não é erro. E muitas vezes o que acontece é que começamos a reconhecer mentalmente e queremos resolver. Queremos resolver. E a forma de resolver é através da mente. Porque o reconhecimento foi mental, a mente já vai à frente e é a mente que quer resolver. Mas como já referi, e isto é importantíssimo porque é a essência deste trabalho, isto faz com que crie mais tensão no campo. É mais interferência, é mais controle. E não há errado também nisso, ok? Não há errado. É simplesmente, ok, reconhecer que isso está a acontecer e o que é que isso me faz sentir no corpo. Regressar ao corpo. Então o corpo não responde a uma explicação. É mesmo até uma decisão.
não é? Vê-se muito, então no mundo não há nada de errado, atenção, mas vê-se muito no mundo do coach. Reconhece, decide e muda a tua vida. Até já houve uma polémica, não é? Se realmente uma depressão tem veracidade, não é? Tem verdade. Se realmente só podemos decidir, decidimos e mudamos, não é? Porque é que uma pessoa continua deprimida se decide mudar, muda. E digam isto a uma pessoa em depressão, em pura depressão. Não é porque ela, não é? Ela não, assim, agora quero mudar, vou sair da depressão e já está. Primeiro, há que reconhecer que aquilo que sentimos é verdade. É a nossa verdade. Tá? Esse reconhecimento é importante. Se eu estou numa depressão, é uma depressão. É o que eu estou a sentir. Isso é verdade. Agora, a forma de sair desse lugar, aí é que começa este trabalho. E eu não acredito, ok? Mais do que acreditar, não ressoa em mim, ok? Não é aquilo que eu sinto que seja através de uma estratégia mental, de uma decisão até, temporariamente, pode parecer que resulta. Mas a verdade é que o corpo vai continuar ativado e vai continuar em defesa. Então, o que é que o corpo responde? Responde à segurança. A questão é como dar essa segurança ao corpo. E essa segurança vem da presença, da capacidade mínima de habitar o que estamos a sentir. Ou seja, da capacidade de sentir. Todas as estratégias vêm porque há uma incapacidade de sentir. E está tudo certo. Nós estamos cá para aprender a sentir. Estamos cá para aprender a encarnar. Essa é a grande qualidade do ser humano. Em tempos fortes como estamos a viver agora, em que estamos a ser... Aqui há várias nuances que estão presentes neste momento, nesta transição planetária. Uma grande saturação do campo, os padrões a virem, emergirem de forma extremamente forte, mesmo visceral, somática. As próprias questões que estamos a ser, em termos éticos, inteligência artificial, estas coisas. E o que é que nos está a levar? A grande questão, o que é que realmente nós, seres humanos, estamos aqui a fazer? E se calhar não estamos aqui para acumular conhecimento. Por isso não há que ter assim muito medo da inteligência artificial. Claro que depende de como é que a usamos. Mas queremos agarrar a coisas que se calhar é isso que define a nossa experiência humana. Então se calhar é a percebermos-nos que estamos aqui a aprender, a sentir, a encarnar, a habitar as experiências humanas. É isso que nós, seres humanos, estamos aqui a aprender. Não é que a mente não seja importante, atenção, a mente é extremamente importante, somos seres racionais. Mas enquanto o corpo está ativado, a mente vai à frente do corpo, não respeita o ritmo orgânico. Então continuaremos sempre em defesa. E uma das estratégias de defesa, obviamente, é a procura de conhecimento, é agarrarmos a fontes externas. Essa é uma estratégia de sobrevivência. É uma das. Ou uma mente extremamente racional, que precisa de algo sólido. E é interessante, não é? Estamos numa saturação de campo. Há tanta informação e contraditória. E depois confunde-nos e dizemos, não sei, o que é que posso confiar? Ótimo, ótimo. Está na hora de aprendermos a confiar na verdadeira fonte, que é o nosso corpo, fonte de discernimento. Atenção, o conhecimento vai nos continuar a apoiar. Sem dúvida, a mente, se acompanhar o corpo, uau, aliança!
É integrar a mente no corpo, o pensamento com a emoção. Então, primeiro, aliviar essa tendência de mais busca. Eu penso que esse é o primeiro passo. Isso já nos traz muito alívio. Para depois, então, iniciar este caminho de escuta, que é extremamente exigente. Continuaremos. Quarto ponto: exclusão, lealdade, adaptação corporal, que iremos desdobrar no curso. À luz da escuta matricial, a exclusão não é apenas um conceito sistémico. Ela sente-se no corpo. Como é que se sente no corpo? Por exemplo, um vazio, uma desconexão, um congelamento, uma sensação de não pertencimento. O mesmo com a lealdade, não é apenas psicológica. A lealdade pode surgir como excesso de responsabilidade, dificuldade em viver mais do que os outros, culpa ao descansar, necessidade inconsciente de carregar. É inconsciente, está lá, no dia a dia, na forma como cuidamos, na forma como nos relacionamos. A adaptação acontece no próprio sistema nervoso. Agradar para não perder, retrair para não ser rejeitado, hipercontrolar para manter segurança. Então o corpo participa constantemente, de forma contínua, nestas dinâmicas. E sim, já vimos que o corpo não mente. O corpo, ele simplesmente responde, ele simplesmente comunica. A questão é que, isso eu acho que já é algo que está bastante intrínseco hoje em dia, já começamos a ter essa consciência, o corpo não mente, o corpo comunica-se. A questão é que, mais uma vez, entramos numa era em que vamos constantemente querer interpretar o corpo. E a interpretação é, mais uma vez, outra estratégia de sobrevivência. Por isso é que fomos encontrando estratégias mais sofisticadas, ok? Nada está errado, atenção, fez parte do caminho, fez parte da fase planetária, até para chegarmos a este lugar, que é um lugar exigente, porque é um lugar de simplificação, mas não é uma simplificação por ignorância. Então é um lugar de simplificação porque realmente sabemos agora que já não resulta. Já não resulta, ok? Então não usamos o corpo para criar diagnósticos, nem para procurar obsessivamente causas. Porque o corpo não é um problema a decifrar. Que sempre que eu vou à procura do diagnóstico, o corpo está a manifestar uma tensão, um peso. O que é que isto significa? Não é? Logo a questão, o que é que significa? Quando se calhar o convite é escutar. Então, em vez do que é que significa isto, será que eu posso questionar como é que isto está a ser vivido no corpo agora? E atenção, que eu tenho visto isso, vejo em mim também, atenção, primeiro vejo em mim, mas vejo muito à minha volta, quando já este desejo de caminhar este caminho, mas ainda assim há ali uma tendência. A tendência ainda de querer procurar a resposta, de querer a explicação. Não há nada de errado nisso. Mas será que eu posso começar a reconhecer esses momentos? É só isso. Sem culpa, sem peso, sem novamente dizer lá estou eu outra vez. Não. Está tudo certo, não há falha. O corpo está a comunicar. Isso também foi uma forma de comunicação. Eu queria ir procurar o diagnóstico, procurar a explicação. O que é que esta tensão no pescoço significa? Não é? E logo significa. O que é que será isto? Não há erro nesse tipo de questão, mas será que eu posso reconhecê-la? Ok, interessante. O meu corpo neste momento
comunica-me com uma tensão no pescoço, a mente vai querer resolver, não há falha também nisso. Será que eu posso questionar, mas como é que eu sinto? O que é que isto representa no meu corpo? O que é que eu sinto, mesmo relativamente à procura? O que é que eu sinto se eu não procurar neste momento? Se eu não encontrar resposta? O que é que eu sinto no corpo? O que é que me faz sentir? Ou seja, não é negar nenhuma porta. A explicação é uma porta. Uma imagem é uma porta, uma visualização é uma porta, uma técnica é uma porta, um método é uma porta. Eu costumo dizer isto. São portas. Só que não é para ficar. A porta serve para quê? É para ficar na porta ou é para ser atravessada? E muitas vezes ficamos na porta. Não só na porta, desdobramos portas. E depois fica um grande portal e lá vamos nós. Deixamos de habitar este corpo. Não há nada errado, ok? Quantos de nós estamos constantemente a fazer isso, seja com racionalização, seja com intuição desenraizada? Está tudo certo. Mas posso reconhecer isso, que é uma porta, e regressar ao corpo, porque a porta quer ser atravessada para regressar para habitar a experiência. E é simplesmente só repetir isso no dia a dia. Quando vem essa. Mas avançamos. Como é que isto está a ser vivido no corpo agora? Regressar mais e mais vezes a esta questão. Não para ficar na questão, obviamente, para que a questão me ajude a ir ao lugar onde está essa experiência encarnada. Quando o corpo encontra espaço para ser habitado, o mínimo que seja, começamos com o mínimo, porque estamos numa fase extremamente desenraizada. Foi uma era muito desenraizada. Então agora começamos com o mínimo de espaço para ser habitado. Algo começa-se a reorganizar dentro. E não é porque nós fizemos, se calhar aquela sensação, mas não fui eu. Sim, fizemos muito, habitamos. Fizemos muito. Isso é também aprender a confiar na inteligência viva da própria matriz, do próprio campo, da própria vida, do próprio corpo. Então não há que haver força, controle, interferência, dramatização, nem necessidade de controlar o processo. E sinceramente isto trouxe-me e traz-me ainda muito alívio. Sexto, o campo torna-se visível através do corpo. Então nós podemos reconhecer o que está a acontecer no campo através do que o corpo comunica connosco. O corpo está constantemente a sonhar o campo. Quem esteve presente no corpo que sonha. Nós não sonhamos apenas à noite. Há momentos em que o corpo sonha durante o dia também. O corpo expressa o campo, comunica o campo, através da respiração, tensões, através de sintomas. O corpo sustenta o campo e reorganiza o campo. Aqui o que nós chamamos de digestão não é só para digerir alimento. Digere informação. Nós metabolizamos. Então é por isso que muitas vezes aquilo que chamamos de um processo que estamos a viver, então não é algo que precisa de ser resolvido, mas precisa de ser acompanhado. Ou seja, haver sustentação. Habilidade para habitar essa experiência. Sentir. E é incrível, não é? Porque parece uma coisa tão básica, não é? Tipo, mas estamos a falar de uma coisa tão básica. Aprender a sentir. Mas o que é isso? Parece o beabá. Estou a voltar outras vezes à primária. Isto já é transgeracional, ok? Não é só desde que nascemos. São muitas gerações. Há medos viscerais. Portanto, não é erro a estratégia de sobrevivência. Não é erro não haver habilidade para sentir. Mesmo
por vezes confundimos, quando nós estamos muito ativados, parece que estamos muito vivos. Eu estou a sentir. Não, eu estou numa hiperestimulação, o meu sistema nervoso está hiperativado e eu não estou a habitar a experiência. Até isso nós confundimos. Eu posso falar por experiência própria. É muito fácil confundirmos. Quando estamos em estratégias até muito fortes de sobrevivência, dá a sensação, porque as sensações são tão viscerais, o corpo está tão ativado, eu estou a sentir, ok, estás a sentir, ok, há expressão, mas o corpo está hiperativado. E começamos a confundir muito estar vivo com estar super ativado. É uma confusão, mas atenção, ok, faz parte desta fase. Mais uma vez, não há erro, não é falha. Mas será que eu posso entrar nessa afinação, nessa maturação e começar a reconhecer que afinal há algo mais simples para habitar, algo mais relaxado, mais seguro? Não está constantemente nesse modo de ativação, descarga. E é um vício, depois torna-se um vício. Então, sem dúvida que aqui o princípio da escuta matricial é procurarmos não separar o corpo do campo. O campo vive no corpo, assim como a mente vive no corpo. Se ela não for à frente, temos que a integrar. E se ela for, está tudo bem, vá. Pausa, abrandar. Então é aprendermos a reconhecer que o corpo já é uma expressão viva do campo relacional. E é aqui então que entra a água, o sonho, como espelhos matriciais. A água, tanto a água como os sonhos, porque é que eu relaciono estes temas? Se calhar também é algo, não é? Pode soar um pouco estranho ou novo. Porque é que eu parece que misturo ou relaciono? Atenção que mesmo quem não se lembre dos sonhos, não trabalhe os sonhos, está tudo certo. São trabalhos que se podem fazer de forma autónoma. Mas há uma relação, é só isso. Há uma relação. Porquê? Porque tanto a água como o sonho são espelhos vivos do campo relacional. E esses espelhos vivos não surgem para serem controlados, nem para serem interpretados de forma rígida. Não quer dizer que não haja, por exemplo, quem esteve no curso O Corpo que Sonha, o objetivo não foi interpretar sonhos, mas não quer dizer que não haja uma leitura orgânica de um sonho. Mas não uma obsessão, nem ficarmos presos à narrativa, porque o mais importante é o estado fisiológico do corpo. Não foi a conclusão que chegamos. Diferentes tipos de sonhos que são, no fundo, a expressão de diferentes estados fisiológicos do corpo. E mais importante que qualquer narrativa ou símbolo onírico é o que o corpo expressa e comunica. Não é? Essa foi a conclusão. E aqui é o mesmo princípio. Este princípio é transversal a todo este trabalho. Então, todos estes sistemas vivos, seja a água que nós entramos numa piscina, a água que observamos num rio, a água quando nadamos no mar, a água quando temos um recipiente de água à nossa frente, o sonho, também como espelho, o próprio corpo como espelho, a própria vida como espelho. Então, todos estes espelhos revelam movimentos internos do sistema, do campo relacional, da matriz, da teia invisível. Vão revelar tensões, reorganizações, memórias relacionais, ritmos, estados nervosos, processos de integração. Então, a água e o sonho aqui não é para explicar o campo, mas é para expressar. São espelhos, o que vão fazer, vão refletir. A água. Então vamos entrar na água. Porquê a água? A água possui uma qualidade profundamente relacional. A água
amplifica, reflete, conduz, transmite, adapta-se, reorganiza-se de forma contínua. Por isso, quando o corpo entra em contato consciente com a água, seja, como eu já disse, a tomar banho, por exemplo, seja num recipiente, a conectar-se com a água, seja a observar o rio, muitas camadas podem se tornar mais visíveis. Certas tensões, contrações, medo de entrega, por exemplo, necessidade de controlo, os impulsos de retraimento, um excesso de adaptação, uma dificuldade em confiar, movimentos espontâneos de reorganização. Tudo isto pode se tornar mais visível quando conectamos, quando contactamos com a água. E claro, porque é que o corpo é também um espelho vivo? Nós somos água, não é? Nós somos água e nós nascemos, atenção, porque é que absorvemos tanto na infância? Nós nascemos com 90% de água, 90%. Os bebés recém-nascidos são 90% de água. Tem uma capacidade de aprendizagem enorme. E agora ainda somos quase 80%. Por isso, somos água. Então, na água, o corpo deixa. E quando estamos em contacto com a água, isso acontece, vai amplificar, obviamente. Então, quando estamos na presença de água, o corpo deixa de conseguir sustentar certas compensações da mesma forma. Então, algo se revela, o campo torna-se mais visível e a água tem realmente essa capacidade. Mas atenção que aqui, nesta visão, a água não entra como uma ferramenta terapêutica. Não é tipo, não é tipo eu vou recorrer à água para agora resolver as minhas questões sistémicas. Porque já vem todo o princípio que eu estive a falar. Nós não vamos recorrer a estes espelhos vivos para resolver. Porque se eu vou à procura de resolver, é porque significa que eu estou ainda num estado de adaptação, de sobrevivência, eu estou em defesa. Eu vou criar ainda mais tensão no sistema. Por isso, é algo que eu procuro trazer, por exemplo, nas sessões individuais, onde faço também constelações internas na água. Entra apenas uma constelação se estiver muito claro que já há condições mínimas, um solo mínimo para a pessoa poder entrar na constelação sem essa necessidade de querer resolver. Isso é critério fundamental. Porque senão só estamos a atrapalhar, a criar ainda mais tensão. E a maior parte das vezes, pergunta-me agora, mas a maior parte das vezes eu quero resolver. Ok, então primeiro faz outro tipo de trabalho. Vamos aprender o básico primeiro. Escutar. Habitar o dia a dia, o simples. Vamos começar pelo básico. E é isso que eu sinto que por vezes pode faltar neste tipo de métodos que eu não consigo, eu não o trago aqui como método. Trago aqui como uma forma de escuta, porque nós não vamos resolver, não é um método terapêutico, é uma forma de escuta em que a água, no caso da água, vai revelar algo. E será que eu posso habitar aquilo que vai ser revelado? Porque se eu não posso habitar, para quê? Para que é que eu vou à procura? Quantas vezes vamos à procura de uma verdade que o corpo ainda não tem capacidade de habitar? Então, aqui, quando entro com a autoconstelação interna na água matricial, a água não é usada nem para dramatizar, nem para provocar estados, nem para induzir experiências, nem para corrigir o sistema.
Por isso não há frases comandos, não há invocações, chamados. Há reconhecimentos, é diferente. Há reconhecimento, sem dúvida. Queremos é reconhecer o que está presente, reconhecer o que emerge. Então a água aparece aqui como um estado de presença, um espelho silencioso. Então o movimento não é dirigido, não é comandado. É algo que eu sinto que é mais exigente, é sustentado. Então a reorganização não é forçada. É a única forma de haver coerência. Porque eu já trouxe este tema algures num curso qualquer, mas não quer demais. Muitas vezes dá a sensação que eu resolvi algo. É verdade. Ou manifestei, eu quis manifestar algo e de repente manifestei. Se foi através do controlo, né, podem-me dizer, mas Ana, mas resulta. Ok, o facto de resultar não significa que seja coerente. E mais cedo ou mais tarde vai haver uma reconfiguração no campo novamente. Porque não é assim que funciona. Não é tipo a teia, não é? Teia de aranha, também é um símbolo da teia invisível. Eu vou lá, mexer nos fiinhos. Ei, como é que é? Todas, todo o sistema tende para uma ordem. Agora, o que isso significa, nós não sabemos. Mas isso é certo, todo o sistema tende para uma ordem. E a questão é, quanto mais eu vou interferir, mais eu estarei a não contribuir para essa ordem. Então, neste tipo de abordagem, trabalho, o corpo é convidado aqui a abrandar, a sentir, a reconhecer, não com a mente, mas com o corpo somático, a permitir. Então, aquilo que emerge na água não vem da mente, vem de um campo vivo que atravessa o corpo. Depois o sonho, porque há aqui uma relação com os sonhos, ainda que é um curso também autónomo, não é necessário ter-se feito trabalho com os sonhos ou estar-se a fazer trabalho com sonhos, mas há aqui uma relação, até porque este trabalho surgiu-me, e vou já aqui partilhar algo que também sinto ser importante. Eu nunca fiz um curso de constelações tradicionais, ok? Nunca. Nem tenho intenções de fazer. Não tendo nada contra, terá os seus méritos. O que eu acredito é que muitas vezes muitos métodos surgiram, tiveram uma origem até através da escuta, ok? A observação, escuta, e depois, a partir do momento que se torna um método, um sistema, torna-se uma prisão. E por isso eu digo que estamos na era dos métodos e só de sistemas, estruturas, que dá-nos uma certa contenção temporariamente, mas depois pode ser uma prisão. Porque se é o método vai com promessas, se o método vai com essa tentativa de cura, com essa tentativa de resolver algo, já é uma prisão. Então, não tirando os méritos de qualquer método, e estou a generalizar, qualquer método terá o seu mérito. O que eu apresento aqui não é um método, é uma forma de escutar, que eu creio que está muito conectada com as visões ancestrais. Eu não vou trazer também aqui nenhuma tradição, nenhuma escola, porque isso também é um método. O que eu estou a procurar resgatar, que eu sinto, mais que acreditar, é um saber no meu corpo, que é essa a transição planetária que estamos a ser convidados a fazer, não é agarrarmos a mais uma técnica, por mais ancestral ou que seja, é a forma que eu sinto que os povos ancestrais observavam, escutavam a realidade.
É isso que eu estou a levar ao curso de Soul-Kin, é isso que eu estou a levar no trabalho com os sonhos e é isso que eu vou levar agora aqui. A forma de escutar é isso. Então, aqui o sonho não está separado da vida desperta. Há uma continuidade, o sonho a dormir, o sonho acordado, porque o corpo continua a sonhar aquilo que vive, continua a integrar, continua a reorganizar. E também vai procurando encontrar linguagem para aquilo que ainda não encontrou. Então o sonho não é visto apenas como um símbolo para interpretar, para analisar, para fazer leitura, mas é sim também uma continuação do campo, uma continuação do estado fisiológico, como vimos no corpo que sonha, uma continuação da experiência relacional. E muitas vezes o trabalho do sonho não é explicar o sonho, mas é uma oportunidade de aprender a escutar mais o corpo. A base deste trabalho é isso, que eu possa aprender a escutar o corpo, a habitar a experiência. E assim a permitir que algo se reorganize por dentro e algo seja integrado. Então, muitas vezes o sonho vai revelar movimentos internos, reorganizações, tensões, medos, exclusões, aproximações ou novas possibilidades do corpo. E o corpo sonha em estados, não apenas em histórias. Já vimos isso também, eu já falei aqui. Portanto, o sonho, no fundo, é uma expressão, uma linguagem de um estado, de um determinado estado corporal, estado fisiológico. Então, o mais importante no sonho não é a narrativa, não quer dizer que a narrativa não possa apoiar e ajudar-nos até a regressar ao corpo, mas é, acima de tudo, o estado corporal. Como é que estava o corpo? Foi isso que vimos, não é? No sonho, ao acordar, mesmo durante o dia, quando o corpo sonha durante o dia. Porque o sonho frequentemente expressa estados de ativação, descarga, reorganização, expansão, retraimento, integração, etc. Mais do que procurar o que é que significa este sonho, o convite começa a ser como é que este sonho está a ser vivido no corpo, para que assim algo possa se reorganizar e integrar. Porque o corpo sonha. E podem me perguntar, então, mas se o corpo sonha, não há nada a fazer. Atenção, há o mínimo, que é habitar o corpo. Porque às vezes caímos no extremo, então não faço nada. Não, é exigente este trabalho, acreditem, porque é habitar. Porque se eu não faço nada no sentido de ignorar, o que acontece é que eu vou continuar a sonhar, o meu corpo vai continuar a sonhar, mas não permite ir a camadas profundas, não permite que realmente se reorganize profundamente, que se integre. E continuo sempre naquela superficialidade e muitas vezes é só descarga, é só descarga, é só descarga, porque o campo está saturado. É isso. Então é aqui que agora começamos a relacionar tudo. Água, sonho, campo relacional. Porque água e sonho já vimos que têm algo em comum. Ambos têm a capacidade de diminuir o controle da mente. De revelar algo que de outra forma não era visível. Então, quando o controle diminui, o campo torna-se mais visível, ganha forma. Algo que estava mais oculto começa a ganhar forma. Por isso, relações aparecem nos sonhos, tensões tornam-se mais corporais na água, memórias surgem sem narrativa, emoções reorganizam-se sem explicação. Então, não porque estamos a procurar respostas, mas porque o corpo começa a ganhar espaço para se expressar. Então, o que nós
procuramos, vamos falar assim, no que nós procuramos ao recorrer a estes espelhos vivos, não é respostas, mas sim expressões, reflexos de algo que já está vivo dentro de nós. E o campo começa a revelar-se quando o corpo abranda, quando existe presença, o mínimo de segurança, o mínimo. Lentidão, sustentação, escuta. E o campo começa naturalmente a revelar-se nos sonhos, na água, nas sensações, nos gestos mínimos, nos silêncios, nos ritmos do corpo. E muitas vezes aquilo que parecia escondido não estava reprimido. Estava apenas à espera das condições para poder emergir. Isso é algo muito bonito. É só criar condições. Só quer dizer, não é só. Então, talvez os nossos sonhos, as sensações com a água, os movimentos espontâneos, os silêncios, até as tensões, não são. Talvez não sejam problemas a resolver. Mas são expressões vivas de um campo relacional. Então é a partir desta questão que começamos a entrar neste trabalho. E aqui há algo que é importante distinguir, que eu já toquei levemente, que é a distinção entre observar o sistema ou habitá-lo. Porque observar também é um termo que usamos bastante. E não há erro nisso, porque muitas vezes o possível é mesmo só observar. Mas podemos ter consciência disso. Porque observar ainda há uma distância. Eu quero habitar a experiência. Eu quero habitar a sensação. Portanto, não há nada de errado com observar. Por vezes é o que é possível. Eu costumo dizer, se não é possível habitar o que estamos a experienciar, habitamos a distância. A distância que existe até o que estamos a sentir. Ainda não é possível habitar completamente o que sentimos, mas podemos habitar essa distância, até nos aproximarmos mais e mais. Então existe muita informação hoje em dia, como já vimos, não é? Os padrões, as dinâmicas, exclusões, traumas, lealdade, sistema nervoso, consciência. Isto traz linguagem, nomear. Ok, não há nada de errado com isto. A questão é que depois continuamos a observar o sistema sem realmente habitá-lo. Então sabemos explicar muito bem o padrão, mas o corpo continua em defesa. Sabemos identificar a ferida e explicá-la muito bem, mas continuamos afastados da experiência viva. Então não há erro em reconhecer um padrão. Não há erro até identificar a ferida. Mas não é ficar aí, é porta. Recordem-se, é porta. Será que posso atravessar essa porta? Então observar cria sempre uma certa distância, uma certa separação. Pode ser útil? Pode. E em algumas circunstâncias é o que é possível, não é mais. Mas é bom reconhecer isso. Então observar ajuda-nos a reconhecer, a nomear, a ganhar consciência. Já é um trabalho de consciência? É. Não vamos negar isso. Agora a questão, quando a observação se torna excessivamente mental, pode criar separação. Então a pessoa começa a analisar constantemente, interpretar tudo, procura significado para tudo, seja racional, seja mais intuitivo, simbólico. Tenta compreender antes de sentir. É uma estratégia para não sentir. Será que eu posso reconhecer essa estratégia com carinho? Também não lutar contra essa estratégia? Já chega de luta. Então muitas vezes o corpo permanece
contraído, vigilante, desconectado. Vai continuar a adaptação, mesmo que subtil. Porque compreender não é o mesmo que integrar. E é tipo, pode criar um peso enorme, enorme. Digo-vos por experiência, reconhecer mentalmente algo e de repente sentir-me impotente para mudar isso. E vou continuar nesta linguagem, eu vou trabalhar isto, eu vou decidir fazer diferente. Isso é apenas controlo. E continuamos em tensão. Muita tensão. Então, se o reconhecimento mental vier de forma orgânica, uau, maravilha! Maravilha! É porque algo se reorganizou dentro, integrou-se dentro e emerge essa compreensão mental. Está tudo certo. E ok, para quem já tem muito conhecimento, por exemplo, eu não vou negar o conhecimento que tenho, mas vou relaxar muito, muito. E não dar tanto valor. Acompanha. É um complemento, é um apoio. E muitas vezes é uma armadilha, uma casca de banana. Mas estou cá para reconhecer e para regressar, para atravessar essa porta, quantas vezes forem necessárias. Portanto, não há erro. Então, habitar é diferente de interferir. Há aqui muitas confusões que nós temos. Habitar não significa nem observar, nem explicar a experiência. Significa permitir que esta exista no corpo. Porque onde ela existe? Ela pode existir no corpo, sem fugir imediatamente dela, sem me abandonar, com mil e uma estratégias e por vezes extremamente sofisticadas. Então, habitar é habitar uma tensão, habitar um medo. Qual é a sensação na base desse medo? Em vez de querer logo nomear o medo, explicar o medo. Habitar uma diferença, por exemplo, numa relação, estamos constantemente a ser confrontados com a diferença, com o paradoxo. Habitar uma emoção, habitar um silêncio, habitar a sensação de vazio, um limite corporal mesmo. Sem necessidade imediata, esse impulso de resolver, mudar, corrigir ou interpretar. E mesmo que venha, não é erro, mas posso reconhecê-lo, atravessar a porta e regressar ao corpo. Então a reorganização surge mais pela capacidade de sustentar presença do que pela procura de respostas. Então o sistema reorganiza-se quando o corpo está lá, quando o corpo participa. E essa é a beleza de estarmos aqui a viver, não é? Um espírito encarnado num corpo humano, na Terra. Esta é a beleza. Não quer dizer, não estou a romantizar o sofrimento, ele dói muito, por isso é que temos estratégias, não é por acaso. Então, o campo não se reorganiza apenas porque a mente percebeu algo. O corpo precisa participar nessa experiência. Sentir, tolerar, reconhecer, integrar, reorganizar-se no próprio ritmo. Não é quando nós queremos. Não é querer acelerar. Não é querer comandar. Então, muitas vezes, o verdadeiro reconhecimento acontece quando, por exemplo, num gesto espontâneo, num sonho, sem procura, numa sensação corporal, numa pausa, num silêncio, numa descarga, numa mudança subtil de presença e não necessariamente num reconhecimento mental, numa explicação, etc. E há aqui um parêntese que eu quero trazer, que às vezes podemos criar aqui uma certa idealização, espiritualização de que, ok, o objetivo é autorregular-me, curar tudo. Não, isso não é viver encarnado. Nós vamos continuar a ativar-nos. O nosso sistema nervoso ele é feito também para isso. Nós vamos estar, sim,
a ser ativados, a ter mecanismos de sobrevivência, até porque isso é o que nos faz estar vivos e sobreviver. Não vamos agora demonizar a ativação. A questão é, quando eu me ativo, eu posso suster essa ativação. Essa é que é a questão. E muitas vezes não há essa capacidade. Eu posso estar presente, habitar essa ativação, porque é isso que me permite o sistema atualizar-se. E às vezes não é um perigo real e ele atualiza-se. Se eu não tenho capacidade de sustentar, ele não se vai atualizar e vai continuar nessa estratégia. Estão a ver aqui a diferença? Então não vamos deixar-nos ativar. Faz parte de estarmos vivos. Portanto, não é a busca de um estado zen, paz absoluta. Isso é apenas um estado, até diria, espiritualizado, ideológico. E aqui entra algo que é fundamental e que vamos cair muitas vezes todos nós. É confundir escutar para resolver de escutar para integrar. Muitas vezes escutamos o corpo já com uma intenção escondida, oculta. E está tudo certo, ok? Está lá ocultamente o que é que eu preciso fazer para isto passar imediatamente. Ok, não há erro, ok? Mas posso reconhecer isso? Posso reconhecer essa urgência? E posso ir a um lugar no corpo onde vive essa urgência? Porque aqui a escuta para integrar é uma escuta que não é para resolver. Não é para controlo, não é para correção, não é para melhoria, não é para resolução. E esse é o paradoxo da vida. Quando mudamos o lugar, esse lugar, em vez de ser um lugar de resolução, de correção, de interferência, se eu tiver capacidade de habitar por alguns segundos o que estou a viver, sem ter essa necessidade de urgência, é isso que me permite essa reorganização interna. E atenção, que não é para agora encontrarmos estratégias sofisticadas para eu permanecer sem ter urgência, que vamos encontrar outras estratégias. Não, é relaxar e posso ficar alguns segundos. Se calhar há algumas experiências que eu não posso estar mais que 2 segundos. Eu respeito isso, não é para forçar, não é para controlar. Isto não é uma competição, a ver quem consegue mais segundos. Isto exige honestidade connosco mesmos e que nada é falha. Então não escutamos para resolver, escutamos para integrar. Ou seja, não é tipo, o que é que significa isto? Ou o que é que eu preciso fazer para resolver isto imediatamente? Mas é mais, consigo permanecer presente com isto sem me abandonar? Não quer dizer que depois não venha a resolução, como eu vou fazer, mas antes disso, posso estar presente naquilo que sinto? Nem que seja por alguns segundos, porque isso é que vai mudar o lugar de onde eu tomo as minhas decisões. Então, observar é diferente de habitar. Porque muitas vezes observamos a experiência, mas não estamos realmente a habitá-la dentro dela. E habitar é o que vai dissolver a separação. Então é nesse momento que algo começa a acontecer. A mente integra-se no corpo. A razão integra-se com o sentir, com a emoção. Isto não é teoria. Não é mente, é corpo. Então, através, não por esforço, não por técnica, mas por esse espaço que vamos criando, com a capacidade de permanecer um pouco, uns segundos, estamos a falar de segundos, por isso é que são micropráticas. Tudo que é práticas muito longas, sustentar, sentir, existir dentro da própria experiência, mesmo que por
microsegundos. Então o campo, o que realmente precisa é de presença e não de performance. Menos drama, menos ativação, menos explicação. Está tudo certo? Ok? Eu mesma andei por todos esses caminhos, percorri-os todos. Não há erro, mas é aquilo que eu tenho dito. Estou a sentir o chamado, ressoa um pouco o que eu estou a escutar. Luna, Luna, Lunita. Pronto. Oh, Luna, aqui não. Ressoa um pouco isto, então é porque eu já estou a sentir que algo não funciona. Basta. O campo está saturado. Há que simplificar. Então esta linguagem que no mundo espiritual temos com frequência, o trabalhar constantemente, procurar os bloqueios e diagnóstico. Anda cá. Ai, olha, é água por todo lado. A falar das águas. Luna. Pronto. Águas. Saturação, é isso que eu estou a dizer. As águas transbordam. Ok? As águas transbordam. E há um momento que queremos simplificar. Queremos dizer chega. E a questão é como. Como simplificar? Como regressar ao simples? E é isso. Então o campo não amadurece por aceleração, mas por sustentação. Então a proposta não é tanto fazer mais, mas é mais tipo abrandar, sentir, respirar, reconhecer, permitir, habitar o corpo tal como ele está agora, sem querer mudar. Será que é possível? Consigo estar microsegundos no que estou a sentir agora? Sem querer resolver? Só alguns segundos. Não quero limpar aqui a água ainda, quero sentir o que é que isto fez no meu corpo. Estão a ver? O que é que provocou no meu corpo? A minha gata ter avançado aqui à frente do ecrã, a minha água caiu, está tudo molhado. O que é que me faz sentir? Em vez de encontrar aqui já estratégias, sei lá, para disfarçar, para resolver, para não sentir, e ir à sensação, habitar essa sensação. Então o essencial talvez não seja compreender o sistema, mas permitir que o corpo volte de forma gradual. O corpo tem um ritmo orgânico. A terra, a natureza, fala de ritmos orgânicos. Não é o ritmo da mente. Não é o que nós desejaríamos. Mas atenção, não vamos anular um desejo. Acho que todos estamos aqui, temos o desejo de mais segurança, de mais regulação, de menos tensão. E vamos honrar esse desejo. Ok? É possível eu suster o paradoxo da vida? É possível eu suster. É possível neste momento eu suster e reconhecer o desejo, esse desejo, e ao mesmo tempo reconhecer que pode não ser possível neste momento? Posso simplesmente permanecer nisso? Nessa tensão? Estão a ver? E a vida é este paradoxo. E grande parte da nós humanos queremos sair do paradoxo, mas se calhar o convite é habitar a diferença. Posso habitar a diferença?
Posso habitar esta contradição? Parece uma contradição. Então, a autoconstelação interna na água entra aqui não para trabalhar o sistema como algo externo ao corpo, portanto, o corpo participa. E o convite não é tanto constelar os outros, mas será aprender a reconhecer o campo dentro de mim própria, dentro de cada um de nós. Não é uma técnica de resolução, portanto, não é tipo um método terapêutico, no sentido que vai curar tudo, resolver tudo. Não é uma técnica de desbloqueio, dramatização emocional ou procura de respostas rápidas. Portanto, não há encenações, interpretações forçadas, frases dirigidas de comando, nem tentativa de controlar o processo. O que eu apresento é algo simples, é corporal, é silencioso, é orgânico, mas isso não significa que não seja exigente, muito exigente. Porque o campo reorganiza-se não quando tentamos resolver, mas quando finalmente existe espaço para sentir. Então a água entra aqui como um espaço de escuta, um espaço de presença. E atenção que podem ser, quando recorremos, por exemplo, a uma autoconstelação interna na água, temos um recipiente com água, podemos recorrer a símbolos, a objetos, a posições, a gestos mínimos. A questão é de que forma eu posso interferir o menos possível e sentir mais. Esse é que é o convite. Portanto, tudo como uma extensão da escuta. A ideia não é provocar experiências intensas, mas é ampliar a capacidade de presença. Porque o movimento mais profundo é o subtil. Muitas vezes isso é algo que eu ainda sou confrontada, que é a transformação tem que ser visível, tem que ser dramática. Mas, na verdade, os movimentos mais profundos são muito silenciosos. É o que eu tenho vindo a aprender mais e mais. Pode ser uma respiração que muda, um limite que finalmente é sentido, uma tensão que relaxa um pouco mais, só um pouco. Um sonho que reorganiza algo, uma sensação de lugar. Portanto, encarnar algo, um corpo que deixa de lutar contra algo. Pode ser uma coisa muito simples, que se vai manifestando gradualmente. E não algo extraordinário, espetacular. Então, é aqui que entra a autoconstelação interna na água, onde o corpo começa lentamente a reorganizar-se por dentro. Portanto, este é um curso em que serão 3 encontros para prática, sentir, observação, habitar o corpo, aprender a reconhecer movimentos do campo, explorar micropráticas, conectar com a água, escutar sonhos, permitir reorganização sem forçar processos. A teoria, obviamente, vai nos acompanhar como apoio, como complemento, mas o objetivo não é acumular conhecimento, é criar condições para que o corpo reconheça diretamente aquilo que está vivo, que está presente no campo e no próprio corpo. Então, menos explicações, menos interpretações, o que é que isto quer dizer. E se vier, tudo bem. Que sejamos, que atravessemos a porta, recordar a porta, que seja uma porta.
Então o corpo precisa de experiência, não apenas de explicação, de diagnóstico. Por isso este módulo não está centrado na interpretação, explicação ou analisar excessivamente, mas é mais pela presença, experiência, sustentação, escuta e integração corporal. Naquilo que é possível. E só o corpo é que nos pode dizer, não é a mente. Não é porque um método vai ser extraordinário e tudo vai funcionar. Não, o corpo é que sabe. O corpo é que sabe o seu ritmo. Então, e quando realmente algo é integrado, deixa de precisar de explicação. Porque a explicação, essa necessidade de procurar explicação, é ainda uma estratégia de sobrevivência. Então, talvez o campo relacional não seja algo para controlar, nem para ser corrigido, mas talvez seja algo que se comunique connosco, que se revele. Não é aquilo que precisa ser reconhecido, não mentalmente, mas no corpo, aquilo que procura lugar, ser habitado, aquilo que está pronto para reorganizar-se de forma orgânica, silenciosa. Quando existe a tal presença, escuta, segurança mínima, um espaço mínimo, água, corpo, tempo, ritmo. Então aí o sistema começa naturalmente a revelar-se. E é a partir desta escuta silenciosa que então é a essência do curso, Autoconstelação Interna na Água. O nome em si é para fechar este seminário. O nome. Porquê Autoconstelação Interna na Água? Autoconstelação porque não é um trabalho para fazer com outros. É um processo de olhar, portanto, não é um processo de olhar para a vida dos outros, para fazer reconhecimento aos outros, para interpretar os outros ou tentar reorganizar os outros, mas é um convite a regressar a nós mesmos, às nossas próprias águas, a observar o que se move no próprio campo, no próprio corpo, na nossa memória, na nossa história, nas nossas emoções. Interna. Porquê interna? Porque a verdadeira reorganização acontece sempre dentro. Podemos recorrer a símbolos, imagens, aos próprios sonhos, objetos, bonecos, elementos da natureza, mesmo a espelhos, mas o movimento acontece sempre internamente. É no corpo, é na sensação, é na relação connosco próprios que algo se torna disponível para ser reconhecido e integrado. Então não falamos do outro, falamos de nós mesmos. Ok? Quando há um pai, uma mãe, um filho, falamos de nós mesmos, dentro de nós. É como um sonho. Na água. A água é talvez dos mais antigos espelhos vivos da humanidade. Pode ser uma taça de água, pode ser um rio, como muitos ancestrais faziam, pode ser o mar, pode ser o sonho, pode ser um espelho de obsidiana. Algumas mulheres já receberam através de mim esse trabalho do espelho de obsidiana. Inclui-se aqui, é um espelho vivo. Pode ser até mesmo a própria capacidade do corpo refletir algo que está presente. Então, quando falo de água, falo de um espelho vivo através do qual algo se mostra, se revela, toma forma. Por isso vem constelação, tomar forma. É uma palavra bonita. Eu gosto desta palavra. Evoca a imagem de pontos dispersos que de repente revelam uma forma, um desenho, uma relação, um padrão. Mas só que muitas vezes hoje associamos constelação ao trabalho sistémico desenvolvido por Bert Hellinger. Muitos méritos para qualquer método, ok?
E está tudo certo, mas o que eu apresento aqui não é um método. Por isso, quando eu falo de constelação, falo algo mais ancestral. Desde tempos ancestrais, os seres humanos recorriam aos sonhos, à água, à natureza, ao movimento, ao canto, a diferentes espelhos vivos para reconhecer aquilo que já vive, que já se movia nos campos relacionais, familiares, comunitários e coletivos. Por isso, quanto mais aprofundo este trabalho, mais sinto que talvez aquilo que este trabalho faz, não é? Que fazemos, não seja exatamente uma constelação no sentido moderno da palavra, mas talvez seja algo mais simples. Ou seja, é a escuta do campo relacional através de espelhos vivos, como, por exemplo, os sonhos ou a água. Escuta do campo relacional. Ainda que, atenção, constelação eu acho que é um termo muito bonito. Mas se associarmos a um determinado método, então talvez... Não pondo em causa o método, atenção. Eu não tirei nenhum curso de constelações familiares, claro que já ouvi falar muito. Agora, não quer dizer, não pondo em causa terapeutas, nada disso, mas vejo muita coisa. E vejo ainda uma procura de diagnósticos. E vejo como com um método que vai resolver. Ok. Pode não ser, lá está, transversal. Pode não ter sido a origem do método. Acontece isso muitas vezes. Mas depois torna-se uma estrutura demasiado fixa. Com demasiada forma. Então aqui é uma prática mais de reconhecimento somático, uma prática de presença, de habitar, uma forma de escutar aquilo que se está a revelar, que pode ser revelado mais facilmente através destes espelhos vivos. Então não é para resolver, para controlar, para interpretar, para explicar, mas para acompanhar com presença a inteligência viva que já se encontra em movimento. Então esta é a essência deste caminho. Não procurar uma resposta na água, mas permitir que a água nos ajude a escutar aquilo que já sabe emergir dentro de nós, de forma orgânica. E eu não cheguei a completar há pouco, mas queria dizer que este trabalho surgiu-me muito através dos sonhos. Eu comecei a ter sonhos no ano passado, em especial na altura da morte da minha tia mais nova. Eu tive algumas mortes familiares no ano passado. E por volta de julho, ela faleceu no início de agosto, portanto, no final de agosto, penso eu. Mas pronto, aquela fase toda de julho eu comecei já a ter muitos sonhos, entrou o campo da África nos sonhos, porque antes tinha falecido uma tia mais velha, que estava muito envolvida no campo da África, nas questões mediúnicas, sem raiz. Eu às vezes partilho um pouco. Irei partilhar mais, mesmo os próprios sonhos. O primeiro sonho que tive, que me chamou muito a este tema, foi com a minha avó. E eu entrava numa piscina com a minha avó. E a minha avó estava toda queimada. E chegou onde eu acompanhava a minha avó, estão a ver, eu acompanhava na piscina a minha avó, mas de repente ela disse, está-me a arder muito, tenho que sair. E eu peguei a minha avó ao colo e levei até sair, carreguei a minha avó para ela sair da piscina. Então, entretanto, aconteceram outras coisas. E esse foi o primeiro sonho que iniciou este chamado. Durante algum tempo eu ainda não tinha a escuta matricial ainda bem integrada em mim. Claro que é, o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou resolver?
Estão a ver? E depois gradualmente fui-me apercebendo, até mesmo com o trabalho com os sonhos, que o que me está a revelar é um estado fisiológico que está à procura de ser habitado, tal como um pesadelo, não é? De que forma eu possa sustentar essa ativação, esse medo. E depois seguiu-se muitos sonhos, incluindo alguns que foram mesmo constelações oníricas, em que, quando a minha tia faleceu mais nova, foi-me revelado, e esse sonho eu vou partilhá-lo no curso, foi-me revelado de forma extremamente visível a ocupação de um lugar e agora tenho consciência. Se me foi revelado através do sonho, é porque já havia o espaço mínimo no meu corpo para eu começar a habitar aquele lugar que eu abandonei. Então, normalmente é sempre, não é? Não é sobre o outro, mas é sobre mim, por isso é interno. E é revelado quando há condições mínimas para podermos começar a colocar um limite, por exemplo, a ocupar um lugar, muitas vezes, não é? Lugares porque retiramos-nos, lugares são ocupados, porque ocupamos outros lugares, também estamos a auto-abandonar. Então, condições mínimas para começar a habitar. E foram vários sonhos que apareceram mesmo tipo constelação. E depois cheguei a realizar algumas constelações. E foi um aprender desde haver aquela tendência, querer mexer um pouco, querer resolver. Claro que está lá. Atenção, também temos que reconhecer e ser honestos. Mas foi o começar acredito, confio nessa reorganização orgânica. E sim, houve algumas constelações fortes. Hoje em dia, quase que não faço, para mim, não faço constelações. E atenção, quando faço em sessões individuais, não faço para os outros. Eu sou apenas presença, sustentação, mais nada. Não fazemos constelações para ninguém. Muito menos constelações em grupo. Irei falar nisso no curso. Muito menos constelações em grupo. Ok? Vou só aqui partilhar a página rapidamente. Portanto, penso que começa a 12 de julho o curso. Deixem-me ver aqui rapidamente para terminar. Portanto, não sei se penso que devem estar a ver o meu website neste momento. Portanto, se forem, por exemplo, à agenda, é uma forma fácil. Está aqui já, aqui é o seminário de hoje. O próximo seminário, quando a compaixão se torna autoabandono. E depois temos aqui a 12 de julho, então, aquilo que seria o módulo 3, mas é um curso independente. A água como campo, autoconstelação e escuta matricial. E clicam em mais informações e tem aqui a página do curso. Portanto, esta parte de campo à luz da escuta matricial está aqui. Eu vou integrar no curso para depois podermos aprofundar tudo o resto. Reconhecer as leis naturais do campo, não como teoria, mas no corpo, escutar através de micropráticas, escutar no corpo os sinais de exclusão, aderência, nós da teia. A linguagem é exatamente como olhar uma teia de aranha. É a linguagem ancestral, ok? Não temos que complicar. Quem faz tecelagem percebe os espaços. Há lugares que ficam com mais espaço, lugares que ficam com mais tensão, lugares que ficam ocupados. É tecer a vida.
E depois vamos perceber como é que estas dinâmicas se manifestam nos sonhos, nas relações, nos ciclos de vida, no próprio corpo, obviamente. E no próprio campo, porque às vezes não é uma sensação visceral, mas é uma sensação subtil de campo. E depois entramos, então, na autoconstelação interna na água. E eu falei um pouco sobre os princípios, como é que ela entra aqui. Não para resolver, não para interferir, não para comandar, mas para revelar. E a partir disso, de que forma eu posso habitar o que está a emergir. Portanto, tem aqui as datas: 12 de julho, 26 de julho, 8 de agosto. Portanto, o 8 de agosto deve ser ao sábado. Sempre a rondar as 3 horas, pode demorar às vezes um pouco mais, pela experiência. Porquê? Porque vamos intercalando sempre com muitas micropráticas, vamos abrindo espaço para partilhas e claro que às vezes pode-se alongar um pouco mais. Alguma questão, alguma partilha para depois encerrarmos este seminário?